E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um dos shounenzão, assim, sabe, shounen raiz que estreou nessa temporada. Hoje a gente fala sobre a estreia de Eden Zero. Eden Zero, ele é um mangá, ele é inspirado em um mangá que começou a ser publicado em 2018 e é um mangá do Hiro Mashima, o mesmo autor de Fairy Tail, isso. Não sei se vocês lembram de Fairy Tail, mas por mais que eu sei que a obra tenha um final ruim e tenha sido uma obra bem qualquer coisa, bem mais ou menos, na real com um começo muito bom e depois uma segunda metade questionável, eu sou muito cadelinha de Fairy Tail. Eu fui muito apaixonado por essa obra, eu acompanhei desde o lançamento na temporada lá em 2009 e eu lembro que Fairy Tail também é muito importante pra mim porque ele marcou muito desse meu início de acompanhar animes da temporada, lá em 2009. Então lá em 2018 Hiro Mashima lançou a sua nova obra, que é o Eden Zero, que inclusive recicla muito dos seus personagens, tem um traço e a narrativa muito características do autor. Aqui no Brasil o mangá ele foi licenciado pela JBC, ele foi lançado inicialmente em formato digital, mas agora a gente tem o formato físico dele sendo lançado também pela editora. O JC Staff é o estúdio que era responsável por Fairy Tail e é o estúdio que vai adaptar Eden Zero, e o Shinji Ishihara, que era o diretor responsável por Fairy Tail, também vai dirigir Eden Zero. Então a gente pode esperar muito das semelhanças que a gente tinha lá. E uma coisa você tem que ficar atenta: se você achou ruim aquele poder da amizade resolvendo tudo em Fairy Tail, tem que ficar ligado que em Eden Zero isso aí o poder da amizade, ele é basicamente o que move as coisas, desde o primeiro capítulo. Em Eden Zero, nosso protagonista é o Shiki, uma versão do Natsu de cabelo preto que vive no reino de Granbelm com o seu avô, o Rei Demônio, e diversas outras máquinas. O reino de Granbelm é uma espécie de parque temático que foi abandonado pelos humanos, mas que os robôs não foram desligados ou desmontados e eles continuam vivendo lá. E o Shiki foi então criado por eles e passou a aprender alguma coisa de mecânica para consertar esses robôs ao longo de toda a sua vida. E agora, vários anos depois, a gente conhece a Rebecca e o Rap. O Rap é sim uma cópia do Rap de Fairy Tail e a Rebecca é basicamente uma outra versão da Lucy, e a gente vai conhecer os dois. A Rebecca, ela é uma espécie de youtuber, de produtora de conteúdo que viaja por aí produzindo vídeos com esse objetivo de conseguir 1 milhão de seguidores, e o Rap é o seu fiel parceiro. Então ela vai ao reino de Granbelm pra fazer um vídeo, né, que ela acredita que vai ser muito bom, vai se popularizar, e lá ela é recebida pelo Shiki, que quer fazer amizade com ela. Afinal de contas, ele deve fazer amigo com todas as pessoas que ele conhecer, amizade com todas as pessoas que ele conhecer, segundo o avô dele disse. A Rebecca é bem recebida por todos os robôs, o encontro dela com o Shiki inicialmente é bastante conturbado, mas logo no dia seguinte, eles vão se ver em uma posição perigosa. Os robôs, aparentemente infectados por um vírus, agora eles querem matar a Rebecca e roubar o barco dela para poderem fugir dali. Então o Shiki vai se ver encurralado, porque eles dizem que tudo aquilo que eles viveram com o Shiki foi uma enganação, mas na real eles estão fingindo tudo isso para conseguir forçar o Shiki a se desapegar disso, dizendo que ele nunca foi importante, que a manutenção nunca adiantou de nada, mas o que eles querem é fazer o Shiki se desapegar deles para que ele vá embora junto com a Rebecca, porque é finalmente uma oportunidade do menino sair dali. Afinal de contas, ia chegar um momento onde não ia ter manutenção que resolvesse, os robôs simplesmente iriam parar de funcionar e o menino em algum momento iria acabar ficando ali sozinho. E logo depois que ele vai embora, a gente vai descobrir também que as aventuras dos heróis não vão acontecer em um reino como era Fairy Tail, né, em um planeta. Eles vão acontecer em toda uma galáxia, a galáxia cerejeira, o cosmos cerejeira, e é por ali que eles vão viajar nesse barco que na verdade é uma nave espacial. E Granbelm, o reino de Granbelm, era todo um planeta temático, todo um planeta que era um parque temático. No final do episódio, alguns personagens
personagens começam a aparecer de forma misteriosa e levantando algumas questões pra gente, né? Sobre o Sheik, sobre será que ele vai realmente se tornar o grande herói lendário ou ele vai acabar se tornando o rei demônio que vai destruir tudo. Então parece que vai existir aí um conflito entre o futuro do Sheik, né? E as decisões dele podem ser muito importantes para isso. A gente vê também a tal da Moda, que é aparentemente uma entidade que vive na galáxia. Em 2018, quando o mangá começou a ser lançado, eu li uma parte dele, mas não o suficiente para eu lembrar dessas informações, e mesmo se eu lembrasse, eu não daria tanto spoiler assim. Mas vale pontuar que o poder que eles desenvolvem pro Sheik na história, para poder, né, transformar ele realmente em um homem que luta, né, em um possível herói, é bem legal, é bem interessante, né, como eles trabalham com a gravidade. A gente vê um pouco disso já nesse primeiro episódio, mas eu lembro que as lutas eram bastante legais e isso era uma das coisas que eu gostava em Fairy Tail, claro. As lutas sempre foram muito boas lá, indiferente àquela narrativa de ser ruim e o desenvolvimento da história ter se perdido. Eden Zero faz tudo bem feito, mas é tudo muito simples. A animação ela é fluida, mas é simples. O chart design, ele recicla muito do que foi Fairy Tail, né? Então não existe uma surpresa, porque era um shounen popular que esteve no ar durante muitos anos, então não tem nada que te surpreenda de alguma forma. A trilha sonora também não tem nada de realmente impactante. É tudo muito bem feito, mas é tudo muito normal, assim. Não tem nada que quebre alguma expectativa e na real tu não entra com grande expectativa. Tudo aquilo que eu acho bom e ruim no Hiromashima tá presente na história. Então a gente tem todas as cenas de luta dele que eu sempre gostei muito, tá? Eu sempre fui grande fã das cenas de luta dele, as cenas de ação. Eu acho que ele sempre construiu elas muito bem, mas ao mesmo tempo a gente tem uma narrativa bem pobre, a gente tem um fanservice super desnecessário, inserido em momentos super desconfortáveis. O timing cômico da coisa continua legal, ele tem um bom timing cômico, eu consegui aproveitar a maior parte das piadas e dar boas risadas, mas de forma geral, falando do que eu lembro de já ter lido e dos capítulos e do episódio que a gente viu, a narrativa ela continua meio decepcionante, ela se perde em alguns momentos, o timing se perde, mas tudo que o Hiromashima fez de certo em Fairy Tail tá inserido aqui. Como eu falei, a gente tem um fanservice horroroso, já no começo, né, com o Sheik pegando nos peitos da Rebecca de uma forma super desconfortável, mas assim, eu não acho que ele seja uma grande coisa. Existe a proposta, né, existe uma questão por trás disso que ele transforma em fanservice, não precisava ser daquela forma. A ideia de que o Sheik nunca teve relação com humanos e não conhece um humano, então ele acaba apalpando ela daquele jeito, mas, tipo, é só desculpa barata pra poder inserir aquele fanservice. É bom ver que a Rebecca revida, que ela sempre bate nele, esse tipo de coisa, que aquilo não é normalizado, isso é muito bom, mas continua sendo completamente desnecessário. Vários personagens ainda vão ser reciclados nessa história, vários personagens vão aparecer de novo, claro que com novas identidades, e eu não acho isso um grande problema, afinal de contas os autores eles têm traços que são característicos e quando eles produzem séries muito longas, meio que eu acho que o estoque e a criatividade deles vai cansando, vai acabando, e eles acabam reciclando para novas obras. Eu não acho que seja um problema, eu acho que é até legal a gente fazer algumas comparações de como o personagem era e como ele tá agora. E se você é do tipo que acha que o poder da amizade é um grande problema no shounen, esse anime não vai ser pra você, porque basicamente, né, essa questão que o Sheik vem da terra natal dele, querendo fazer 100 amigos, ele tem meio que esse objetivo e que ele vai lutar para proteger as pessoas que são amigos de verdade dele, basicamente é gatilho para ele ganhar força em diversos momentos. É claro que não é uma coisa só, nossa, uau, somos amigos, olha o poder que eu ganhei. É uma coisa que ele tem enraizada nele por causa das coisas que o avô disse para ele, e eu acredito que seja o gatilho principal para quando ele tiver nos maiores problemas ao longo da jornada, mas eu não acho que esses sejam os reais problemas, né? Existe alguma coisa com o futuro dele, alguma coisa que as criaturas do universo já esperam dele e que possam
colocar ele em alguns problemas, mas agora eles têm essa desculpa de sempre usar esse amor do Chique pelos amigos dele pra ser o gatilho dele ganhar de forças em diversos momentos inesperados. Mas assim, ninguém pode entrar aqui reclamando disso, afinal de contas eles deixam isso bem claro pra gente desde o primeiro episódio. Então, se você é do tipo que não gosta do poder da amizade dando força pra todos, esse anime simplesmente não é pra você. Talvez eu tenha feito muitas comparações a Fairy Tail, mas eu acho que é meio inevitável, porque é um anime que eu acompanhei durante muitos anos e é uma obra que eu gostava bastante, que, como eu disse, se perdeu no caminho, mas eu gostei muito. Então eu acho que era meio inevitável, afinal de contas também foi o que me engatilhou a ler Eden Zero no começo. Eu acabei dropando o mangá algum tempo depois, mais por falta de tempo do que por outra coisa, porque eu queria ver o que ia acontecer com a história, mas agora eu vou acompanhar através do anime. Espero que eles façam uma boa adaptação, inclusive. Se você já assistiu Eden Zero, deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa o seu like se gostou do vídeo, se não por aqui, se inscreve, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Eu sou Roboguto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.